clamando aos homens. Por Marta Queiroz. Deus, ó Deus, onde estás que não responde? Palavras do passado. Hoje é aos homens que Deus deveria interpelar com as palavras mais ou menos semelhantes: homem, ó homem, onde estão os teus olhos que não veem? Onde estão os teus ouvidos que não ouvem? Onde está a tua propriedade de pensar? Por que te igualas aos minerais, às plantas, aos animais? Sim, porque a tanto obrigam as atitudes incoerentes e perigosamente destruidoras da humanidade atual. Levianos ou loucos, os homens preparam aceleradamente sua própria destruição. Protestos se erguem alguns, é bem verdade, mas não são ouvidos, entendidos, ou atendidos. Um povo reclama hoje e amanhã faz uso do que reclamou. Os direitos são unilaterais. O egoísmo asfixia qualquer tendência mais sadia e protetora. Há dias uma fonte informativa, pelo rádio, difundia um protesto de cientistas contra experiências atômicas nos Estados Unidos. Na Inglaterra, cita outra fonte, nascem crianças diminutas e sem resistência, que pouco tempo de vida aguentam, preocupando os habitantes dessa localidade e deixando supor serem esses os nefastos resultados de resíduos atômicos. Na Grécia, em Volos, mais de 3.000 casas derrubadas e 15.000 pessoas desabrigadas, por um terremoto. Dirão os descrentes, terremoto sempre houve, antes da era atômica. Sim. Mas poderão esses mesmos descrentes garantir que os terremotos de agora, as inundações, os desequilíbrios patentes das condições atmosféricas, em todo o mundo, provocando gelo em regiões quentes e insolações em regiões reconhecidamente frias, não sejam agravações do uso indevido das novas armas de guerra? Porque infelizmente não é para a paz, para o bem-estar dos homens, que outros, mais fortes, mais covardes ou mais inconscientes, fazem experiências sobre experiências. É tempo, pois, de Deus clamar aos homens. Numa frase célebre, também se afirma: aquele a quem Júpiter quer perder, retira o senso. Então, decididamente, Júpiter está contra nós, porque inegavelmente o senso é coisa que quase não se vê, nos dias que correm. Entretanto, vozes há que se levantam contra tal estado de coisas. Vozes que protestam enérgica e destemidamente contra a ameaça que pesa sobre a semente humana, sobre os jovens e crianças da atualidade. De quem são essas vozes? Porque sobre as crianças? A Sociedade Teosófica Brasileira, cujo lema foi, et serás pes, messis, in semine, a esperança da colheita está na semente, sempre avisou a humanidade de que graves ameaças pesam sobre ela. Sempre agiu, portanto, no sentido de preservar as sementeiras. É desde que foi lançada a primeira bomba atômica que ela protesta em público, antes mesmo que os cientistas emitissem também o seu veemente protesto, como hoje finalmente fazem. A STB não se classifica no rol dos cientistas atuais. Ela se arroga o direito de afirmar que sabe fatos e coisas que o mundo ainda desconhece e que irão constituir a ciência de amanhã. Ela protesta, por exemplo, contra a expressão fim de mundo tão usada atualmente. E o faz porque não é o globo terrestre que se vai extinguir, pelo menos não o deve, e mesmo que isso, pela extrema imprevisão e máxima loucura dos homens se desse, a vida não terminaria. Os autores do mundo atual ou de outros, em sequência de sistemas que a ciência oficial não reconhece, ainda existiriam para solucionar o impasse. Mas a civilização, os homens, a humanidade, sim, a Terra vai passar por uma intensa transformação.
Não se justifique, entretanto, por essa afirmação, prevista em todos os livros sagrados conhecidos, que se usem meios destruidores que, devidamente estudados e manejados, trariam um poderoso obstáculo a tais previsões. Senão, de que serviria o livre-arbítrio, tão apregoado e tão mal entendido e utilizado? A STB, pelos seus dirigentes, afirma também que houve em 1956 um julgamento da humanidade. Cada ser humano está, portanto, catalogado na classe dos promovíveis, em afinidade com a lei de evolução, ou retido, por suas contingências próprias, na classe dos que ficaram à margem da evolução. Não nos é possível dar na íntegra em um pequeno ensaio, como este, todo o maravilhoso mecanismo dessa importantíssima passagem cíclica do julgamento a que se sujeitou a humanidade, sem que, pobre dela, o percebesse. Agora, porém, eis que surge outra era, a da definição, em que os resultados desse julgamento se farão sentir vigorosamente neste ano de 1957. E a justiça divina, transformada, na terra, em voz clamando no deserto, porque os homens procuram longe, em céus distantes e inacessíveis, o que está bem perto deles, mostrará então aos que a não ouvirem como é inexorável a grande lei que rege os cosmos, os mundos e todos os seus habitantes. E o homem, o sábio, o grande, o livre homem será impotente perante a natureza desencadeada por sua atitude de perfeita, de remodelada ignorância. Aprender a experimentar, é realizar. E o erro dói na carne fraca dos homens, fraqueza reconhecida pelas faculdades mentais, mas não fortificada por ações justas ou acertadas. Ouve, ó homem, a voz de Deus, que é piedade, amor, mas que na época atual é dolorosa e imprescindivelmente justa. Ouvi e não atireis pedras inúteis que não atingem a essência, atingindo pura e simplesmente a carne, que de ser portadora da divina essência, perfumará como sândalo as próprias pedras que porventura lhe toquem. Concentremos, homens de boa vontade, todos nossos esforços na juventude de hoje. Essa que não foi julgada, qualquer que ela seja, mas que está dolorosamente exposta às amarguras de todos os desequilíbrios sociais e morais dos dias que correm. E correm com velocidade atômica, não nos esqueçamos. Nem ao menos podemos aconselhar, esperem para ver, porque os olhos estão cerrados. Os ouvidos estão cerrados. Só a boca infelizmente se abre na maioria das vezes para atacar, em vez de defender, para iludir em vez de proferir verdades. É a hora da distinção entre o joio e o trigo. Isto foi dito em 1957.